Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo da nossa sequência. Estamos falando aqui sobre a teoria DISC. Já falamos sobre a influência e agora vamos falar um pouco sobre a dominância. Daniel, o que é isso? Dominância. O fator dominância, ele é expressado através de um controle, de uma voz de comando. E aí eu vou pontuar aqui algumas características de uma pessoa dominante. Certamente você conhece aquela pessoa que ela gosta de ter a voz de comando. Isso em vários aspectos, seja na empresa, seja na sua vida pessoal. É aquela pessoa que a palavra-chave dela às vezes é intolerância. Então o dominante, ele é intolerante, e aí lembrando que nós estamos tratando aqui sempre ao extremo, apenas para que você consiga compreender essas características mais latentes em algumas pessoas e você possa identificar. Mas é óbvio que existe um equilíbrio e nós trabalhamos aqui dentro da análise de perfil comportamental uma escala, e aí ela vai de 0 a 100. E eu estou trabalhando aqui para vocês nesse vídeo a escala ao extremo, apenas de forma didática, para que você consiga compreender e identificar essa pessoa dentro do seu ciclo. Então, o fator controle, o dominante é aquela pessoa que gosta de estar no controle. Nem que seja para dar a última palavra, mas ela quer sempre estar no controle. A assertividade, o dominante é aquela pessoa de execução. Então, vai e faz. Isso, dentro de uma disfunção, às vezes pode ser muito ruim, porque ela precisa executar aquela atividade, ela precisa executar aquela ação, e isso às vezes independente de qualquer coisa. Então o dominante ele não tem muita empatia quando é para executar aquilo que está dentro do seu cronograma. A palavra-chave dele é intolerância, a emoção dele muitas vezes é raiva, o fator motivador dele é o desafio e o poder, e a comunicação dele é direta e objetiva. E aí eu vou pedir para você lembrar agora de alguma pessoa que você vai começar a contar uma história e ele fica assim, e aí, vamos lá, vamos embora, resolve, fala, faz. Às vezes ele mesmo já dá o final da história porque ele não tem paciência para te ouvir. Por quê? Porque ele é direto, ele é objetivo. Então, se você conhece uma pessoa, às vezes, nessa característica, e você sofre, porque você vai contar uma história, você vai contar alguma coisa, e a pessoa está ali, às vezes, fazendo um esforço, mas ela precisa que você dê cadência para chegar no final, porque ela é uma pessoa de resultado. O dominante, se eu pudesse resumir uma palavra, é assertividade e resultado. Se você der um comando para um dominante, vai lá e faz isso. Ele não quer saber o que está no meio do caminho, ele não quer conversa, ele quer resolver. E ele gosta também dos desafios. Então, o valor dele é iniciativa. Ele é aquele cara que, se ele tiver que resolver, ele vai resolver. Então, a iniciativa, ela é muito forte dentro da característica do dominante. E aí, ele tem uma tomada de decisão rápida e racional. E aí, se a gente for trabalhar isso dentro das empresas, se você tem um colaborador que ele é dominante, ele vai receber aquele comando e muitas vezes ele vai sair sem avaliar, ele vai sair sem ponderar. Por quê? Porque ele é movido por ação, ele é movido por desafio e ele é movido por conclusão e resultado. Então, se você é líder, se você é gestor e você tem um funcionário desse e muitas vezes você tem alguns problemas, alguns desafios na sua operação, porque você entrega o comando e ele vai lá e faz e às vezes não avalia nem o lado ruim, ele é de execução. Então o dominante, ele é muito isso. Então se você tem essa pessoa no seu time, se você tem essa pessoa na sua vida, e aí existem vários outros fatores que podem potencializar esse dominante, e aí nós vamos trabalhar também depois a teoria de valores e os tipos psicológicos, porque isso influencia diretamente naquilo que é visível dentro da teoria DISC, tá? E aí eu te falo, identificou alguém no seu trabalho com a característica de dominante? Imagina isso dentro da vida pessoal, porque o dominante, ele é aquela pessoa que ele é prático, ele vai para resolver e muitas vezes ele ele não faz uma avaliação sentimental, ele não faz uma avaliação emocional, ele não faz uma avaliação
sequer do que o outro está pensando. Então tem que resolver, ele resolve, custe o que custar, e às vezes dentro de uma disfunção ele pisa em outras pessoas, ele passa por cima de outras pessoas. Por quê? Porque ele é uma pessoa de execução. Então se você pega uma pessoa dessa e você dá um comando muitas vezes não bem completo, você pode causar um prejuízo dentro da sua organização, um prejuízo dentro da sua empresa, dentro do seu time. Por quê? Porque ele vai partir para resolver, para executar. Então, daí também a importância de saber como se comunicar com cada perfil. Então, fique atento se você tem um dominante. E aí me conta já aqui nos comentários se você conhece uma pessoa que tem essa característica. É aquela pessoa que você sai para poder atravessar uma rua e ela é focada em atravessar a rua. Enquanto você tem outras pessoas que vão atravessar a rua, tá olhando para cima, tá olhando, tá passeando, tá se conectando com as coisas ao seu redor. Então o que eu quero dizer com isso? O dominante, ele é aquela pessoa de execução. Você vai sair do ponto A até o ponto B. Enquanto o influente, ele é aquele cara que você vai sair do ponto A até o ponto B, e aí ele vai se conectar com as pessoas, ele vai conversar, ele vai entender, ele vai falar, porque ele é de conexão, ele é de persuasão, ele vai tentar influenciar o outro com a sua opinião, com o que ele acha. O dominante não, ele é execução. Eu preciso que você faça isso, 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 isso. Ele não vai ver o que está na frente dele, ele vai simplesmente executar aquilo, custe o que custar. Fala pra mim, você conhece alguém que tem essas características de dominante? Me conta aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.